Fala galera, paz do Senhor, queridão, queridona. Estamos aqui no estúdio da Ponte. Estamos aqui para ter uma conversa, né? Falar um pouquinho, contar um pouco de uma história de alguém especial que nós estamos trazendo hoje aqui na FESALD, juntamente com o Wesley da Ponte. E nós temos aqui uma convidada muito especial para poder contar um pouco da história dela, de um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, de mais um dos trabalhos aqui da FESALD. Então hoje nós estamos aqui com a Bárbara Quirino, né? Essa amiga, essa pessoa de Deus que o Senhor nos apresentou. E assim, é um prazer estar aqui com você, Bárbara. É um prazer poder estar te ouvindo aqui e comunicando isso a outras pessoas. Olá, gente. A paz, Felipe. Rapaz. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está começando um trabalho juntos e o Felipe foi direcionado por Deus para estar na minha vida, trabalhando dentro de um propósito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Glória a Deus, é isso aí, é isso aí. A gente já vem numa caminhada planejando isso, né? Orando a Deus, buscando ao Senhor. E eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que esperam em Deus, né? A gente, com a nossa fé em dia, né? Colocando a nossa fé e depositando a nossa fé em Cristo, a gente entende que a gente não precisa ver, mas precisa acreditar. E Cristo é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus é fiel para apontar pra gente o caminho, e o caminho é Jesus, né? Justamente. É isso, e nós estamos juntos. E eu queria começar essa conversa do começo, né? Falando um pouco de você como pessoa, como cristã, como mãe, né? Como Uhum. esposa. Isso é importante para que as pessoas possam conhecer melhor você. Então, fala um pouquinho do começo dessa história, Tá né? bem, Dessa trajetória, desse testemunho. tá bem. Como é que a gente vai falar muito sobre Deus e sobre religião? Eu quero começar sobre isso. É, Eu sou a Bárbara, tenho 39 anos e eu cresci, né, como dizem, como todos dizem, num berço evangélico, meus pais cristãos, família em sua maioria cristãos. E foi nesse meio que eu cresci, né? Eu cresci dentro da igreja, todas as programações que tinham na igreja eu estava lá. E isso foi assim, toda a minha infância, toda a minha adolescência. Mas era uma relação diferente, assim, era uma relação que assim, eu não conhecia outras realidades, eu nasci ali e eu vivia de modo que todos viviam e, enfim, a única atividade secular que eu tinha era a escola, né? E cresci no meio de muita religiosidade, muitas coisas assim que colocavam como doutrinas. Então, assim, eu cresci no meio muito doutrinado, enfim. Então, eu cresci nisso. Quando eu tive oportunidade, eu troquei de denominação que eu ia, fui para outra igreja, enfim. Mas, sutilmente, eu fui largando a igreja, né? Uhum. Comecei a estudar. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Aos finais de semana, eu, para não pagar faculdade, eu fazia escola da família na Uhum. época. Então, passava o dia na escola também. Então, eu tinha pouco tempo para ir para a igreja. E isso foi me afastando de Deus, assim, foi me afastando de Deus e me afastando da Foi aos instituição. poucos, né? Foi aos poucos. Tudo que É, acontece espiritualmente geralmente é sutil, né? Então, todo o seu afastamento, ele vai sendo sutil. Então, aos poucos eu tive que ir entregando cargos que eu tinha na igreja. Então, não tinha mais aquela responsabilidade de, eu tenho que ir por conta desse ensaio, eu tenho que ir. Então, não tinha mais o tenho que ir. Então, eu ia quando dava para eu ir, sempre muito cansada. Mas, enfim, fui me afastando. Mas eu ia de vez em quando e eu fui me afastando bem. E aí eu conheci o meu atual marido, Cláudio. E dentro da realidade dele tinha uma outra religião, né? Eles eram católicos, porém eles frequentavam o espiritismo. E foi uma vez. Bastou uma vez para eu ir num centro espírita e não sair mais. Foi algo assim que
uma vez que eu fui. Então, primeira coisa que eu quero deixar aqui como uma lição mesmo de vida para mim é que não vá a primeira vez, entende? Porque bastou uma vez e todo desviado, ou todo afastado, a gente acha ainda que carrega um Você tem Espírito força, né? Santo, que tem força e tudo mais. E na realidade não é assim. Você tem que buscar, você tem que estar ativo com Deus, você tem que ter uma intimidade com Deus para você ter ali um norte do que você vai fazer realmente. Então, a primeira vez que eu fui bastou para eu entrar assim de vez nessa religião e foram praticamente 12 anos vivendo, Bastante tempo. 12 anos, né? Então, a partir daí mudou tudo, tudo, tudo na minha vida. Todas as minhas verdades, todas as minhas perspectivas mudaram. A relação com os meus pais mudaram bastante, porque os meus pais eles se mantiveram evangélicos, então a relação com eles mudaram bastante. E aí eu tive muitas experiências, né? Porque a partir do espiritismo, no próprio lugar que eu ia, eles tinham também uma outra religião ali indo junto com eles, que foi a Umbanda. E foi aí que eu tive o primeiro acesso a essa religião, a Umbanda, e aí eu me encaixei melhor lá dentro das minhas ideias e perspectivas, e foi aí que eu virei um bandista durante uns 11 anos da minha vida. E dentro de tudo isso que começou o meu testemunho, né? Sim. Foi uma experiência que eu tive que, para mim, era uma verdade absoluta, né? E eu tenho que falar sobre isso, porque faz parte do que eu sou hoje. E eu era uma filha de evangélica que virou um bandista, né? E vivi durante muitos anos dentro do que eles propagavam e eu mergulhei mesmo. Eu era uma pessoa que recebia entidades, eu era uma pessoa que eu fiz fechamento com entidades, então eu fiz ali alguns fechamentos com entidades. Não quero entrar nesses detalhes ou méritos da religião, mas foi pelo que eu passei, né? E num determinado momento teve um engano, assim, porque quando eu cheguei lá, eu não pensava muito em maternidade, em ser mãe. Eu gostaria, mas eu não estava focada naquilo. E uma certa vez teve uma mulher que ela estava, assim, teoricamente com uma entidade, e ela falou que eu estava gestante. E ela falou, você tá grávida. Eu falei, nossa, que legal, né? Isso é uma notícia boa, e aquilo me alegrou, e eu fiquei super feliz. Eu tô grávida e tal. Só que eu não tava gestante ali, eu não tava grávida, só que aquilo acendeu dentro de mim uma vontade de falar, agora eu não tava, mas agora eu quero de verdade. E foi aí que eu me deparei com foi um choque mesmo, assim, porque quando a gente tá lá, parece que tudo vai ser feito através de tudo aquilo que você faz, né? Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. E realmente acontecia. Coisas que eu gostaria que acontecesse, aconteciam e tudo mais. Mas ali foi um impasse, porque eu fiquei muito tempo indo lá e falando, olha, eu quero ser mãe. Eu preciso ser mãe. E aí eles falavam, você faz isso, faz aquilo. Eu fiz coisas assim, eu já entreguei trabalhos na rua, entreguei trabalhos em cemitério, coisas assim que, olhando assim, hoje eu olhando, eu falo, como, né? Mas era tudo uma troca. Olha, para você fazer isso, para você ter isso, você tem que fazer aquilo para tal entidade e tudo mais. E quando você está ali dentro daquela realidade, você faz, entende? Então, claro que essa conversa vai ter muitos julgamentos, é normal isso. Acho que é normal quando você expõe algo seu, as pessoas julgarem, falarem. A gente está se expondo e eu acho que acontece isso. Porém, eu preciso falar, né? E entre trocas e conversas e trabalhos e tudo mais, aquilo não foi acontecendo. E chegou no momento eles falaram, olha, para resolver isso, você tem que ir no médico, porque virou uma coisa assim que eu fiquei focada naquilo, sabe? Com obsessão. Eu fiquei com uma obsessão, eu quero ser mãe. E eles chegaram uma hora e falaram, olha, você tem que ir no médico. Aí eu já tinha meus 30 anos, né?
Isso aí durou mais ou menos uns 2 anos. Quando eu cheguei com 30 anos, eu falei com meu marido, falei, vamos buscar um tratamento, vamos ver o que está acontecendo, né? E eu tinha certeza que eu não tinha nada, sabe? Ah, deve ser com ele, alguma coisa assim. Só que quando a gente começou a fazer o tratamento, eu já vi que eu tinha algo muito grave, né? Eu tinha uma doença e que me impedia de ser mãe. E aí começou todo o processo pela saúde mesmo. Eu fui pega ali pela saúde. Eu estava já com uma doença já num estágio avançado. E aí começou a fazer cirurgia, e fez uma cirurgia, e aí não deu muito certo, mas falou, olha, vamos tentar que você seja mãe, aí depois a gente, né, um doutor muito bem conceituado, amigo da família e tudo mais, mas ele falou, olha, você vai ser mãe, vamos tentar isso nesse caminho, e depois a gente vai resolvendo as outras coisas. E eu entrei num tratamento de fertilização, a primeira vez não deu certo. Tratamento muito difícil, assim, inclusive para quem é tentante, sabe do que eu tô falando, que é um processo muito difícil. Você tem que querer mesmo, sabe? Porque a mulher, ela sofre muito nesse processo, enfim. Então, eu já estava bem, assim, eu já estava bem cansada, na verdade. Tanto é que quando a gente tentou a primeira vez e não deu, aí eu desisti. Eu falei, olha, eu não quero mais. Aí depois de um tempo, falei, não, vamos continuar. E indo para E nesse Umbanda, período nesse ali período, nessa e religião. direita, esquerda, e recebendo entidade, fazendo trabalho, e ao mesmo tempo Deixar claro, direita e esquerda é dentro da religião, tem as entidades que eles chamam de direita e tem as que são mais fortes, assim, que são mais. não é política não, viu, Não, não galera? é política, não estamos falando sobre isso. E a esquerda, ela são as entidades mais, assim, digamos que eles consideram mais fortes, assim, e tal. Mas, enfim, né? Dentro desse processo, eu estava muito, muito, muito inserida na Umbanda. Sim. E foi aí que, quando foi a segunda, a gente fez uma viagem, eu voltei muito animada, falei, vamos tentar, né? E aí eu fiz essa segunda tentativa e eu engravidei. Eu engravidei da minha filha, só que quando foi 2 meses e meio, mais ou menos, eu tive um processo abortivo mesmo, muito forte. E foi aí que começou o meu processo de conversão. E como foi esse processo aí, essa experiência? Foi assim, o marco da minha conversão, na verdade, né? Depois de ter passado por esse processo com a minha filha, de quase aborto com 2 meses, quando eu estava mais ou menos com 7 meses de gestação, a gente tinha uma rotina em casa, na verdade, né? O meu marido, ele tinha uma entidade lá na Umbanda que colocaram como protetor dele, como pai dele dentro da Umbanda, né? Ele fez um fechamento, digamos assim, com essa, Como é com essa que entidade. funciona assim? Você podia explicar É como? assim, ó, você chega lá e eles falam, olha, a entidade que rege a sua vida é essa, eles falam qual que é, né? E geralmente é diferente de um para o Cada pessoa tem outro. um. Cada pessoa tem uma. É igual o signo, digamos assim. Ah, você é de signo tal, você gosta de vento, você gosta de água, você gosta disso. Então, essa entidade é a sua proteção, é o seu pai aqui dentro. Você vai usar, eles já colocam algum acessório em você para você usar para lembrar que você é daquela eles te marcam, na verdade, ou por uma pulseira ou com um colar. Então é algo assim que fica muito claro, sabe? Então, olha, você é da entidade tal, então eles te colocam um cordão azul escuro. Eles colocam uma pulseira em você que eles consagram lá dentro, é tudo consagrado. Esses E objetos eles representam eles, essas entidades. não é só um objeto, na verdade. Você está sendo marcado ali, né? Você está sendo Entendo. marcado. Quando você coloca aquele objeto, você está dando autonomia para aquela entidade trabalhar no que você quiser, entendeu? Uhum. Ela está ali dominando a sua vida. Essa é a pura verdade. E eles colocaram uma entidade como o pai do meu marido, como guia dele, né? Fizeram fechamento lá com ele. Ele tinha uma pulseira que foi consagrada a ele.
E o meu marido, ele sempre chegava em casa muito ruim da rua. E assim, gente, é muito impressionante, mas é verdade. É assim, quando você tá nesse tipo de realidade, é inveja. Ah, você conversou com quem hoje? Chegou algum espírito de inveja em você? Então, assim, é todo mundo te invejando, todo mundo querendo o seu mal e você tendo que lutar contra isso com essas entidades, entende? E eles criam uma guerra que, na verdade, se você observar bem assim, não é bem assim, sabe? Tô aqui conversando com você, Uhum. chego em casa mal, com dor de cabeça, com enjoo. Ah, então o Felipe, ele te colocou algum olho gordo, alguma inveja, mas assim, vamos acender uma vela aqui que a gente vai resolver isso agora. E era automático, eu acendia a vela para ele, eu acendia o incenso, ele ficava bom. Entende? Hum. E isso resolvia. Então, isso virou rotina dentro de casa. Então, não era só no centro. Dentro da minha casa, eu também tinha uma rotina espiritual, né? E que envolvia todas essas entidades da Umbanda. Entendo. Enfim. Dependendo do que você sentia, você chamava por uma entidade, sabe? Então, você está se sentindo triste, Triste. vamos chamar a entidade tal, das crianças, vamos chamar as crianças aqui que ela tira a tristeza, vai vir a alegria, e vamos colocar um guaraná aqui para ela, uns docinhos, uma vela cor-de-rosa. Então, essa é a cultura deles, né? Isso dentro de casa. Isso dentro de casa. Então, assim, você vai na Umbanda, eles já te direcionam ao que você faz dentro da sua casa. Então, olha, quando chegar na sua casa, você faz isso. Se você sentir isso, você faz isso. Então, não é uma coisa que é só lá, entende? Então, é igual na igreja. Fala, olha, quando você chega na sua casa, Senhora, você ora, busca leia a a Deus, leia a Bíblia, você Bíblia. faz isso. Lá não é assim, se você sentir isso, você toma um banho assim, um Uhum. banho desse jeito, coloca essas ervas no banho, coloca sal grosso. Então, eles vão te direcionando a essas questões. E teve um dia que foi assim, acho que foi o ponto-chave de verdade, assim, da minha conversão. O meu marido não estava bem e eu estava indo para o 7º mês. E quando eu acendi aquela vela, uma vela azul escura, no terraço da minha casa, num vaso de planta, quando eu acendi aquela vela, a minha filha, ela deu um pulo dentro do meu ventre. Algo assim que ela nunca, obviamente, criança ela mexe dentro do Sim. ventre, mas aquilo não foi uma mexida, foi não sei nem explicar, foi um pulo, Um um salto ali. movimento, alguma coisa assim muito, muito ruim. E eu tive que correr para o hospital. E foi de lá, corri para o hospital e não saí mais do hospital. E foi aí que eu comecei a pensar, eu falei, poxa vida, eu estava ali acendendo uma vela para uma entidade que a gente acreditava que estava ajudando a gente. E justamente na hora que eu fui acender aquela vela, aconteceu esse movimento brusco dentro de mim e eu tive que ser internada. E a minha filha nasceu 3 dias depois, prematura. E foi um processo que, assim, eu quase morri nesse processo. Entende? Só que assim, a minha irmã, ela tinha ido nesse dia, os meus pais foram, oraram por mim. Minha irmã, ela foi, a Nívia, um beijo pra Nívia. Um beijo pros meus pais também. A Nívia foi lá e ela leu um versículo. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então eu já tava, né? Já falei, poxa, alguma coisa não tá certa nessa história, né? Alguma ou É o tudo. poder da palavra, E né? aí, quando aconteceu isso, que eu comecei a ter uma hemorragia a noite inteira, meu marido estava comigo, mas eu não consegui sinalizar a ele o que estava acontecendo. E eu vi a minha vida indo embora ali. E eu ficava com aquele versículo na minha mente, porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Eu acho que eu falei mais de 5.000 vezes esse versículo. E quando chegaram ali, as enfermeiras chegaram pela manhã no meu quarto, que elas viram o que tinha acontecido, aí foi aquela correria e elas falaram, olha, tá pra morrer as duas, então corre, vamos. E ali nasceu minha filha com 1,5 kg, né? Nasceu prematura e foi aí que começou realmente meu processo de, tipo, conversão real, sabe? E na UTI era um lugar, para quem é mãe, né, de UTI sabe que
É um lugar muito, muito difícil para quem está lá, porque tem o seu bebê que está ali lutando pela vida, mas tem os outros também que ficam ali todos juntos. Passei por experiências lá muito marcantes na minha vida. E ficou muito tempo. Ela ficou muito Ela tempo. ficou por 20 dias lá. Ficou Nossa. assim, pouco tempo para o que, pelo tamanho que ela nasceu, ela ficou até pouco tempo, assim. Mas ali Não, dentro, na UTI ela ficou 20 20 dias dias. na UTI. Por 20 dias. E ali Deus trabalhou demais na minha vida. Eu vi pessoas ali que precisavam muito de Deus e eu também. E eu fiquei ali com um louvor, eu acho que é da Kemily, né? Fica Isso. tranquilo, não se desespera. Eu cantava esse hino 24 horas por dia. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou É bem aflito. uma mensagem de descanso ali. Sim, e de aprendizado. Ela fala, né? Você está Sim, passando claro. por isso, mas você é para Pra aprender, aprender. para aprender. E aí eu fui para minha casa, né? Fui para minha casa, só que eu tinha 12 anos de vivência numa situação, você não perde aquilo do dia para Uhum. noite. E aí eu cheguei na minha casa com minha bebê muito pequena. E a minha mãe é muito usada por Deus, minha mãe orou por mim todo esse tempo. Aí aconteceu alguma coisa muito impressionante com a minha mãe também, porque quando eu estava nesse lugar, eu não tinha comunhão com a minha mãe, sabe? Comunhão mesmo. Eu não tinha. A minha mãe sabia o que estava fazendo, mesmo que eu nunca falei para Falou, ela. mas ela. E ela mora em outra cidade, mas ela sempre soube o que estava acontecendo assim espiritualmente, né? E teve uma vez que eu entrei num lugar no centro e que eram entidades de esquerda. Uhum. E eu tive um problema com a minha mãe, né? Eu não sei o que aconteceu, uma conversa com a minha mãe que eu não gostei, alguma coisa assim. E eu fui citar minha mãe lá no centro. Falei, que minha mãe falou alguma coisa, não sei o que, não sei. Quando eu falei minha mãe, eu não falei o nome dela, eu não falei nada. Quando eu falei minha mãe, eles falaram, não fala dela aqui. Não fala da sua mãe aqui. É sério. Ele ficou bravo comigo, porque eles são meio agressivos, assim, a Uhum. entidade de esquerda, eles são meio agressivos, assim, enfim. E ele falou, não fala dela aqui. Não quero você falando dela aqui. E ele me mandou embora. Naquele dia eu já achei estranho. Eu falei, como Por que assim, né? será, Por né? que será, né? Eu achei estranho e eu fiquei chateada. Eu falei, poxa, né? Fiquei chateada com aquela história. Aquela história ficou na minha mente. E a minha mãe foi na minha casa quando a minha filha era bem pequenininha ainda, porque ela foi para casa com 2 quilos mais ou menos e 100 gramas. Ela era bem pequenininha. Minha mãe chegou em casa e falou assim: Bárbara, quem te deu essa filha foi Deus. Ela é para a honra e para a glória de Deus. E não Glória a deixa Deus. ninguém falar diferente disso. Ali ela estava falando, não foi entidade, não foi espírito, não foi vela, não foi trabalho, não foi nada. Quem te deu ela foi Deus. E não deixa, e ela falou com a autoridade do Espírito Santo, falou, e não deixa ninguém falar diferente disso. E aí eu, né, eu falei, mãe, tá bom, mas assim, aí eu falei para minha mãe essa frase, eu falei, mãe, eu vivi muita coisa. Então, assim, se Deus me mostrar que eu tô muito errada, pode ter certeza que eu vou mudar. Eu só falei isso pra ela. Minha mãe não falou mais nada. Minha mãe não. Porque dependendo da situação, minha mãe ela fica quieta. Mas eu tenho certeza que ali ela foi pro joelho Hum. e ela falou com Deus. Porque naquela noite eu tava segurando a minha filha no colo. E nessas religiões você tem acesso a conversas com pessoas que morreram, vai, digamos assim. Então, fulano morreu e eu tô vendo ele aqui, eu tô falando com ele, conversando com ele. Tem muito disso, sabe? Sei. Fulano morreu e eu tô vendo ele aqui, então tá É aqui, aquele lance de tá bem. psicografia? É isso Não, ou mas não? você vê fisicamente mesmo, Fisicamente? você vê mesmo a pessoa. Então, e nessa noite que minha mãe falou isso pra mim, nessa noite que eu falei pra minha mãe, mãe, se Deus me mostrar, eu vou mudar. Nessa noite, justamente, a minha filha, ela não tava frio e a minha filha, ela não, pelo fato de ela ser muito pequena, ela não segurava o calor no corpo, então ela tinha que ficar no colo. E como ela era muito pequena, eu não podia deitar, porque eu poderia, né, dormir né, matar minha Sim, sim. filha. Então eu ficava sentada na poltrona a noite inteira, assim, com ela no meu colo, agarrada, assim, segurando o calor do corpinho dela. Eu ficava a noite inteira sentada. E naquela noite, fazia um pouco tempo que a gente tinha perdido o pai do Cláudio. Ele tinha Entendi. falecido. E naquela noite ele apareceu lá em casa.
Ele apareceu ali, aquele espírito apareceu. E eu fui, a gente já tinha essas situações já aconteceram antes, então, eu fui para conversar com ele. Eu fui, ô, seu Hélio. E aí, em espírito, ele ia pro corredor da minha casa. E aí, ele não falou comigo, aí eu fui atrás dele. E aí, eu comecei, seu Hélio, né, que era o nome dele. Quando chegou no meio do corredor, ele virou um demônio. Mas um demônio mesmo, demônio. Tinha no corredor do meu quarto, literalmente um demônio. E aí eu virei aí eu já me converti. Aí eu já comecei, o sangue de Jesus tem poder. O Lá sangue naquela de hora Jesus. ali, Naquela hora foi assim, pronto. é porque ela tava na figura, mas a realidade apareceu pra você, né? Porque as pessoas, elas acham assim, Deus tem todo o poder nos céus e na terra, mas Sim. o demônio, ele também tem poder, né? E ele se transfigura. Sim, claro, com certeza. E ali ele estava transfigurado do meu sogro, para me enganar. Pra Então, assim, é enganar. tudo É o que a escritura diz que ele é ele enganador, é né? o enganador. Entende? Então, o pai da mentira, o Uhum. enganador, ele é o demônio. E ali eu vi pessoalmente, Deus me mostrou. Quando eu falei para minha mãe assim, mãe, se Deus me mostrar, eu vou mudar. Eu tenho certeza que ela pensou assim, falou, Deus, é agora é a hora, Mostra Jesus. pra ela. Mostra para ela, mostra teu poder a ela. E aí eu vi naquele dia, quando eu vi naquele corredor, que era quando eu vi ali que era o meu sogro, que ele virou aquele demônio, aí eu já voltei a todas as minhas raízes e eu comecei, o sangue de Jesus te repreenda, eu te repreendo em nome de Jesus. E mesmo com toda a minha bagagem espiritual que eu não tinha com Deus naquele momento, Deus me deu autoridade e ele sumiu, puf, sumiu assim, ó, como uma fumaça na minha frente. Aí, pronto, aí eu já. E aí, só que aí é complicado, porque aí você fala assim, poxa vida, né? Você se depara com a sua realidade e é muito triste. É triste demais. Você se vê ali o quanto, sabe, tirou-me de um charco de lodo. Naquele momento Uhum. eu me via sendo tirada de um charco de lodo, né? Eu me via muito suja, eu me via muito, né, de quem transgrediu. A minha imagem de mim mesma era de quem transgrediu por muito tempo e foi tirada de um charco de lodo, né? E ali eu me via, né, suja demais. Eu me via como alguém que transgrediu por muitos anos. E só que ali Deus ele teve misericórdia de mim e ele me deu oportunidade, né? E ali eu já fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, olha, enquanto eu viver a minha vida vai ser para te louvar, vai ser para honrar o teu nome, vai ser para ser sua filha, né? E ali eu já me despi de tudo que não era meu. É bem aquilo que a palavra diz, né? Purifica-me, né? E purifica-me e serei E serei. tão alvo quanto a neve. Sim, Assim, é algo muito forte, é muito profundo. foi. Quando a gente se enxerga é, como alguém que está em uma situação tão assim profundamente afastada ou distante de Deus, e como Deus, quando a gente se propõe a se aproximar de Deus, ele aparece assim tão vivo, tão Sim. próximo de nós, e ele sempre esteve lá. É a gente que vai, é a É gente que se afasta, transgressão, né? né? É A isso. transgressão. Então, assim, o inimigo, ele tira você da presença de Deus sutilmente, sabe? Sim. Então, quanto menos você percebe, mais longe você tá, né? Então, assim, é um abismo, vai gerando outro abismo, e quando você vê, você tá, assim, totalmente afastado de Deus. O inimigo tomou Isso. você ali. E só que nesse momento eu fui resgatada, e fui resgatada de uma hora para outra, assim. Aí, na hora que eu fui resgatada, eu já comecei a ver tudo na minha casa que tinha, né, influência de maligna, e que era meu, Uhum. né? Porque tinha as minhas coisas, tinha as coisas do Cláudio, mas tudo que era meu ali, eu já fui tirando tudo, fui jogando fora, fui me abdicando de tudo que me lembrasse o que eu vivia ali dentro, sabe? Só que aí começou uma batalha muito grande. Vocês eram dois na religião, né? E a outra parte, né? E a outra parte. Foi muito, 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 muito difícil, porque enquanto você tá com eles, tá tudo bem.
quando eles perceberam que eu saí e que meu marido ele ia pelo mesmo caminho no que dependesse de mim, aí começou uma batalha do inimigo para tirar a vida dele. Então, assim, meu marido ele passou por situações tão absurdas que o inimigo ele estava deixando claro que se ele morresse ali, foi o inimigo que levou, sabe? Então, assim, o opositor ele é tão ardiloso. Para você ter uma ideia, a gente morava numa avenida. E a nossa casa era de um lado, a loja era literalmente do outro lado da rua. Né? Nós somos comerciantes, tudo. Então, a loja era literalmente do outro lado da rua. Minha casa, a loja. Meu marido nunca atravessava na faixa de pedestre. Nesse dia, ele foi até a faixa de pedestre para atravessar. Quando ele foi atravessar, passou uma courrier, algum carro assim utilitário, passou. No que o carro passou, ele olhou para baixo e foi atravessar. Tinha uma corda pendurada nesse carro. Meu Deus. Essa corda laçou o pé do meu marido. Meu Deus. E esse carro saiu arrastando o meu marido pela avenida. Arrastando. O motorista não percebeu. Se não fosse outro carro perceber e fechar esse motorista, ali meu marido teria morrido. Ele ficou em estado, assim, deplorável. Ele ficou totalmente machucado. Teve que fazer cirurgia no joelho. E naquela hora que aconteceu aquele acidente, o cordão que ele tinha com umas contas dessa entidade, ele estourou esse cordão. Ali para mim, Deus estava mostrando ali para mim o que estava acontecendo, né? Então, assim, quando ele estava ali, que eu saí e o inimigo sabia que ele também ia sair, aí o inimigo tentou matar ele. Tentou tirar a vida dele. E foram outras tentativas, muitas outras tentativas. E a minha mãe, muito usada por Deus, uma vez olhou para ele e falou assim, olha, aquele que te fala que é seu amigo lá, ele está tentando te tirar a sua vida, né? Eles falavam que era o pai dele lá, né? E ele tá tentando tirar sua vida, minha mãe falou. Deus. E aí, teve algumas experiências muito fortes que não dá pra gente contar. E que teve um dia que meu marido, ele entendeu, né? Eu vou contar essa experiência principal. Porque aí eu já era nova convertida. E novo convertido, ele fica meio... E como é que foi? Eu queria que você falasse um pouco dessa... Antes de você falar, obviamente, sobre essa parte dele, eu queria que você falasse um pouco daquilo que até a gente já tinha conversado antes, desse processo digamos assim, duas fontes diferentes, assim, dentro do mesmo lugar. Olha. Porque não era nem uma questão de julgo desigual, porque vocês estavam iguais... E aí, tipo assim, de repente, um tá em uma sintonia e o outro tá em outra, sabe? Meu Deus. Foi uma das piores fases, assim, porque a minha casa, eu não gosto de filme de terror, porque a minha casa, ela parecia um filme de terror. Meu Deus. Era uma batalha espiritual tão tremenda que ela era até física. Tinha brinquedos, assim, que faz música, brinquedo de criança que faz música, que ninguém acionava e eles tocavam de madrugada. Meu Deus. 3 horas da manhã. A gente vivia no pleno filme de terror na minha casa. Era algo assim, horrível, porque era eu ali orando e expulsando e tal, mas tinha o outro lado que tinha legalidade para estar ali, entende? Quando ele tem legalidade, ele já vem sem legalidade nenhuma. Imagine quando você dá uma legalidade para ele. Fala, você pode atuar aqui, eu deixo. Eu sou seu, sabe? Então, tinha legalidade para atuar ali, sabe? Então, eu tentava expulsar, mas Deus me falava, não é bem assim, porque tem legalidade para estar ali, entende? Então, não é você expulsar, é você se manter na sua fé, sim, né? Você se mantenha na sua fé, a sua postura de fé, e Deus ele vai fazer a obra, né? Mas foram batalhas espirituais, assim, sangrentas, assim. Mas, depois de um tempo, depois de muita coragem, assim, eu falei pro Cláudio, Cláudio, depois de muita batalha espiritual,
eu falei pro Cláudio assim, eu falei, Cláudio, dá um mês, pega um propósito de um mês. Eu falava pra ele assim, você tem um pai, não é esse seu pai. Imagine se você... E é o que eu falo pra quem estiver me assistindo hoje e que tá nessa realidade, eu pergunto a você assim, eles te deram um pai, né? Eu tenho certeza disso, porque faz parte do processo. Só que você já tem um pai. E foi ele quem te criou. E ele te formou, ele te criou, e ele tem tudo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu falei isso com o Cláudio. Eu falei, Cláudio, imagine se você tivesse um pai. E esse pai tivesse muito dinheiro. Seu pai tem muito dinheiro. Felipe, você tem um pai, seu pai tem muito dinheiro. E você quer um carro. Você iria pedir pro seu pai ou pro seu tio? Ou para quem que fosse? Pro seu pai. Se você pedisse para outra pessoa, né? Estamos falando de carro, mas assim, tô falando em todos os âmbitos. Se você pedisse para outra pessoa e seu pai ficasse sabendo, porque Deus sabe de tudo. Sim. Como que seu pai ia se sentir? Sabendo ele que tem, ele se sentiria mal, com certeza. Por quê? Porque você não tem uma relação de pai e filho com ele. Uma relação de intimidade de pai e filho. Então, se você tem um pai que tem todo o poder nos céus e na terra, e que tudo quando pedires em meu nome, crendo, recebereis. Se você tem esse pai, o porquê que você vai pedir para uma entidade ou para quem for o que você quer, sendo que você tem um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, sabe? Não faz sentido. E é algo que você falou, porque você falou sobre, quando você fala de paternidade, a ideia da paternidade é isso. Porque fora essa ideia do sozinho, então aparece alguma coisa pra ficar no lugar. Porque essa questão do comportamento da orfandade, acho que é muito presente. Então, a entidade que seja, alguém ser chamado de pai nessa questão, acho que trata muito mais esse lado da orfandade. Porque o ser humano, ele não quer estar sozinho, ele sempre quer ter alguém ou alguma coisa. Ele sempre tem fé, até aquele que não tem fé, ele tem fé que não tem fé, né? Até aquele que não tem fé, porque a gente acredita em alguma coisa. A gente tem que colocar alguma coisa no lugar. E eu acho que quando você diz sobre paternidade e orfandade, acho que é muito ali, muito junto. E aí você tem essa figura de Deus, que Deus é o pai, né? Deus é quem ele é, e ele faz aquilo que ele faz. Então, tipo, eu acho assim muito profundo isso, sabe? Isso é a maior verdade de todas, é que a gente tem um espaço dentro da gente que é o espaço de Deus, né? Infinito, né? Gigantesco. O espaço que só ele pode preencher. Só ele pode preencher esse espaço, não tem como. E quando você não tá tendo uma relação íntima com Deus, esse espaço ele fica ali vago e você sente isso. Aí quando você vai num lugar, você fala, você vai ter um pai, você fala, nossa, você se sente, né? Eu tô me sentindo acolhido, sabe? Mas a realidade é que você só tem um pai, né? E imagine o que ele sente quando ele te vê colocando outros subterfúgios no lugar que é dele, né? Você vê a história lá de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para escrever as tábuas da lei, quando chegou, o que que tinha? Isso, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Eles tinham colocado alguma coisa no lugar. Na verdade, o sentimento ali, que esse texto é muito profundo, porque o sentimento ele sobe para falar com Deus, né? E quando ele tá descendo, na verdade, Deus avisa ele, né? Deus avisa ele, e aí ele tá descendo, Moisés, desce porque o povo pecou contra mim. E aí quando ele olha, ele fala assim, poxa vida, eles achavam que, vendo Deus livrado ele do Egito, né? Das amarras ali da escravidão de Faraó. Depois Deus abre o mar diante deles, tem provisão para eles, tem tudo, e aí de repente, porque Moisés passa uns dias no monte, né? A fé deles era tão pequena porque se percebe que a fé tá em Moisés. E eles esquecem de que Deus tinha feito tudo até aquele momento. Gente, abriu o mar vermelho, Sabe que esse texto é tão importante? Que o que me pega nesse texto é que esse mesmo povo que tá adorando o bezerro de ouro ali, que tá, né, se prostituindo ali com aquela aberração,
é o mesmo povo que tá comendo do maná. É o mesmo Sim. povo que tá vivendo a provisão. Tipo assim, Sim. Deus, porque Moisés foi pro monte, eles não deixaram de comer, Comer. não deixaram de ser assistidos por Deus. É Mas isso. assim, é tão essa. A gente quer uma figura que a gente enxerga e a gente esquece de ver a provisão de Deus, de ver o quanto Deus é real, o quanto Deus isso. está presente na nossa realidade. E a gente esquece disso. A realidade é, o maná continua acontecendo, tá tudo certo, tá tudo no lugar, mas não. Eles se dirigem a Arão falando assim, cara, Moisés deve ter A gente morrido precisa lá. adorar alguma a gente precisa coisa, alguma sabe? coisa. Então a gente tem essa sede de adorados Muito dentro. profundo. Deus, ele colocou dentro de nós uma sede de adoração. Mas essa adoração é para ele, sabe? É dele, por ele, para ele são todas as coisas, entende? Então essa nossa sede de adorar, se você não tem essa relação, esse relacionamento que Deus pede que tenhamos com ele, então aí você vai criando situações e subterfúgios para isso, que foi o que aconteceu com o povo, né? E foi assim, foi dentro disso que eu conversando com meu marido que ele começou começou a pensar, né? Ali Começou a ficar mais maleável. começou, sabe? E eu tava falando, né, novo convertido, né? A gente é meio, né? A gente é meio agressivo, a gente é meio doido, né? É. E eu falei pra ele assim, eu falei, Cláudio, vamos fazer um propósito? Você vai passar um mês só falando com Deus. Só vai adorar Deus, falar com Deus. Se você precisar de qualquer coisa, você vai pedir a Deus. Vai ser só com Deus. Só você. Um mês, é você e Deus. Você não vai falar com essa entidade, você não vai pedir nada pra ele, você não vai acender, você não vai fazer nada, você e Deus. Um mês. Aí ele falou, tá bom. Aí eu, opa, né? Aceitou. Tá bom. Passou-se um mês e eu ali, né, orando. Nossa, eu acho que, olha, eu jejuava tanto e eu tive um propósito, fiz um propósito com Deus, assim, o que eu mais gosto era doce. O que eu mais gosto, doce. Gente, eu amo doce. Eu sou Eu suspeito deixo de falar comer, eu sobre deixo de almoçar para comer um doce. Eu deixo de jantar para comer um doce. Falo assim, olha, eu não vou jantar porque eu quero comer um brigadeiro. Eu sou assim. E eu falei, o que eu mais gosto é doce. Falei, Senhor, eu vou ficar sem comer doce até o Cláudio se converter. Meu Deus. Até ele se converter. Quando ele descobriu isso, não sei como que ele descobriu esse propósito, não sei se ele entendeu o que que era. Ele chegou e falou assim, nossa, você vai ficar sem comer doce pro resto da sua vida, ele falou. Meu Deus. Ele falou, nossa, como que vai ser sua vida sem comer doce até você... Você nunca mais vai comer doce na sua vida. Como é que vai ser sua vida sem comer doce? E eu olhava pro céu e falava, ó Deus, ó, tá vendo, né? E ele falava, é impossível eu ser evangélico. Impossível, ele falava. Só que quando ele falava o impossível, me acionava algo muito forte. Ele é impossível? Meu Deus, é o Deus do impossível. Então, assim, para Deus nada é impossível, então vai acontecer. Palavra de Jesus. Eu tinha certeza que ia acontecer. Bom, propósito de um mês, aí quando terminou esse mês, eu falei assim, amor, e aí, né? A gente teve uma conversa, ele falou assim, olha, eu não entendi muito bem, aconteceram algumas coisas diferentes, mas não dá para eu, né? Não dá para eu ainda ter uma medida se aquilo foi com Deus ou não, tal. Eu falei, então tá bom, então vamos ampliar para mais um mês. Aí ele, tá bom, vai, mais um mês. Eu falei, amor, um mês... Mais uma semana, isso, vamos fazer mais uma semana esse propósito. Aí ele falou, tá bom, né, mais uma semana, tudo bem. E eu orando muito, e meu marido, ele gosta de carro, ele fala que é carro antigo, ele gosta de carro velho. Meu marido, ele gosta de carro... Não pode, eu vou sair em defesa dele, tá? Não é velho, é clássico. Clássico. Ele gosta de uns clássicos que só Deus na causa. E ele achou um Passat, era um Passat diferente lá, ele achou um Passat em Minas Gerais. Você falou diferente. Ele tá ali olhando e falando assim, mano, não é diferente. Você não entende o que você tá dizendo. Contagem, Minas Gerais. Gente. Contagem. Muito longe o lugar. E ele ficou. Não, eu vou ir buscar esse carro, E eu sempre, né, porque, né...
A gente já tem muitas experiências, né, com esses carros que ele acha que são maravilhosos. Tá novinho o carro chega, o carro chega, você fala, meu Deus do céu, que isso? E eu já tinha muitas experiências com isso com ele, né? Não, vou buscar esse carro, essa história é muito forte. Ele foi buscar esse carro em Minas Gerais. Sabe quando Deus fala assim, deixa ele ir? Vai, Cláudio, vai. Ele foi buscar esse carro sozinho em Minas Gerais. Quando ele pegou esse carro, o carro é carro antigo. Como você vai andando de Minas para São Paulo com carro, né? Horas e horas de viagem. Pois ele fez. E era à noite, porque esse carro tinha problemas de mecânica. Ele achou que ele ia voltar de dia, só que o carro teve problemas de mecânica, que ele teve que ir no mecânico arrumar o carro já lá em Minas, pra você ter uma ideia, Felipe. O carro era tão bom. Se a paixão é assim mesmo, acontece. O carro é tão bom que ele teve que ir em Minas para poder nos mecânicos lá para poder voltar com esse carro. E quando foi à noite, ele estava voltando, estava muito escuro e começou a chover. Começou a chover, uma chuva muito forte, e ele não estava enxergando nada. O limpador de para-brisa não funcionava. Essas luzes de carro antigo, elas são muito fracas. Ele não estava enxergando nada. E ele estava no processo de sono, muito sono. E o Cláudio, quando ele começa a ter sono no carro, ele começa a cantar. Só que ele ia começar a cantar uma música do Corinthians. Aí não dá, hein, Cláudio? E essa música da Gaviões, né, que eles falam. E essa música, numa parte dessa música, citava a entidade que eles colocaram como pai dele, lá na Umbanda. E aí ele ficou, né? Canto ou não canto? Tô no propósito, porque o Cláudio ele é uma pessoa assim, se ele fala que ele vai fazer, ele faz realmente. E ele ficava, canto ou não canto? Aí ele, não, eu tô no propósito, acho que eu não posso cantar. Aí, de novo, canto ou não canto essa música? Essa parte da música, né? Aí, não, tô no propósito, não posso cantar. Acho que foi umas 3 vezes que ele conjecturou isso. Daqui a pouco veio um caminhão, e a estrada, assim, vazia. Veio um caminhão, mas um caminhão, assim, completamente iluminado. E esse caminhão passava por ele. E no para-barro desse caminhão estava escrito, somente Deus é o caminho. Meu Deus. Então, assim, no momento que ele conjecturava cantar uma música de quem, né, era o pai dele que colocaram lá na Umbanda e que ele ficou entre canto ou não canto, tô dentro do propósito, no mesmo momento passou um caminhão e estava escrito, somente Deus é o caminho. Então, ali foi o marco. Esse foi o marco da vida dele, foi esse. Né? E, graças a Deus, né? Depois tivemos batalhas espirituais também, por conta que aí ele já se, né, se posicionou, né? Falou, não, Deus é o meu pai mesmo. E ali ele se posicionou mesmo. E eu tinha o sonho dele aceitando Jesus e tal. Mas, na verdade, o aceitar Jesus dele foi na minha casa. Foi ele falando, nossa, eu tô mal, não sei o que eu faço? Eu falo, Cláudio, eu não posso expulsar de você, o que tem legalidade para estar aí. Aí ele falou, eu não quero mais nada, eu não quero mais ninguém, eu não quero mais nada, eu só quero Deus. Ora por mim que eu quero Deus. Então aquilo foi um aceitar Jesus de uma forma muito genuína, sabe? Foi naquela hora que ele falou, não quero mais nada, eu não quero mais ninguém, eu só quero Deus, né? E aí eu orei por ele ali, e foi ali que ele aceitou Jesus, né? E aí, tempo depois, ele se batizou e eu voltei a comer doce. Engordei 10 quilos. Nessa aí não deu pra você. E entre outras histórias, aí depois de um tempo, pouquíssimo tempo, eu fui à igreja. E eu falo muito da importância de ir para a igreja, sabe? Porque se lá do outro lado eles vão num centro, eles têm a frequência deles e eles fazem o que mandam fazer em casa, na rua. Eu acho que o cristão ele tem que se posicionar e tem sim que ir para a igreja, sabe? Lá é o lugar que todo mundo se reúne por um nome, sabe? E eu acredito não, biblicamente, né? Quem está reunido em meu nome, eu estou ali no meio deles. A comunhão ela é muito importante. E aí eu fui para a igreja.
E, assim, muitas batalhas espirituais que eu passo, muitas situações que eu passo, orações entre eu e Deus, assim, que eu falo na minha mente. Eu chego na igreja, Deus sempre usa uma irmã, Deus sempre usa por uma mensagem, por um louvor. Então, eu sou sempre muito bem assistida espiritualmente na igreja. E eu fui para a igreja e o irmão falou no altar assim, falou, ó, Deus está curando útero de uma irmã aqui hoje. Sabe que me Sei. pegou? Eu falei, sou eu, tenho certeza. Menino, deu um mês depois, eu estava gestante de novo do meu filho. Seu menino. Deus mostrando ali para mim, você não precisava de nada. Você só precisava da minha mão, assim, para tocar em você. Porque eu não precisei de tratamento, eu não precisei de nada. Glória a Deus. Foi uma gestação maravilhosa, 9 meses. Ele nasceu, assim, totalmente diferente da outra gestação. Eu não tive problema nenhum. Peguei Covid, na época do Covid, não teve problema, sabe? Deus, ele me mostrou ali que eu não precisava de nada, não precisava de nada, mas o processo que eu tive que passar, eu me acheguei, sabe? Então é muito disso. Então é sobre isso, sabe, Felipe? Depois eu tive problemas de saúde também, mas ali Deus, ele sempre falando, olha, vou curar, vou fazer. Então, estava totalmente alterado, questão de índice tumoral, né, que é o índice de câncer, alteradíssimo, cirurgia marcada, e teve uma madrugada ali que eu implorei a Deus socorro, e eu sentia Deus me tocando ali, literalmente, sabe? Até a irmã Soninha, um beijo, Soninha, que trabalha lá em casa, ela de manhã ela foi mexer na minha roupa de cama, ela sentiu fogo, sabe? Queimando ali. Deus, ele me visitou e normalizou, o exame normalizou, sabe? Então eu fiz cirurgia, tudo, mas assim, sempre Deus, ele falando, ó, eu tô com você, vai dar tudo certo, hoje eu tô super bem, 100% bem, e tô aqui para falar que Deus é bom, que a sua bondade dura para sempre, e que enquanto eu vou viver, eu vou louvar a Ele e fazer a obra dele e tudo por Ele. Isso é maravilhoso. E sabe que quando você falava sobre essa questão do distanciamento aos poucos, eu me lembrei de algo importante. Um dia eu estava conversando com alguns jovens, né? A gente tem aquele trabalho, né, com os jovens. E eu falava com eles que o inimigo, né, ele constrói uma cela, né? Eu imagino assim, né? Ele constrói uma cela e deixa aquela porta aberta, e lá dentro daquela cela ele coloca tudo que nos agrada. Ele coloca tudo que nos agrada. Tudo. E aí ele pega e te dá a chave na mão e fala assim, cara, você não tá sendo preso, você tá com liberdade, entra aí dentro e fica aí. E aí o que a gente faz? Ó, pra você, ele faz assim, ó, pra você ficar mais tranquilo, fecha a porta pra você ter melhor liberdade, porque aí ninguém de fora vai conseguir te acessar aqui. E aí fecha a porta e você tranca, ó, você quer que eu segure a chave pra você? E aí você passa pela grade da célula, você passa a chave. E aí a chave tá nas mãos do inimigo. E aí você quer sair, mas é difícil. Não, na hora sair. que você fala que você vai sair, Justamente porque ele fala ele mostra muito mais Justamente. Poderoso do que ele já te mostrou. Justamente, por quê? Porque sabe? Quando te chama pra entrar nessa célula, é amor. Justamente. É o bem. É maravilhoso, mas ali dentro aí você encontra olha, olha, tem isso, tem aquilo, só que o espaço esse espaço que o inimigo te coloca, que é uma falsa liberdade, ele te sufoca. Então, esse ponto que você falou da sua experiência é um ponto que toca muito nesse quesito. Então, o inimigo, ele te faz entrar, ele te faz fechar a porta, ele te faz trancar a porta com aquela premissa. Não, você é livre. Só que você tá preso. Só que como tem coisas que te agradam, porque o pecado é assim, né? O pecado nos agrada a nossa carne, né? Agrada a nossa carne. Então, só que o mais interessante de todas as coisas é que quando nós clamamos pelo socorro de Cristo, né, que é o único e suficiente Salvador, não existe cela nenhuma.
Não Jesus existe chega lá, ele não corrente, precisa, não existe ele não nada. precisa, ele não precisa pegar a chave na mão de Satanás. Ele chega lá e estoura o cativeiro e resgata a gente. Porque Cristo nos resgata, né? E sabe o que é impressionante nisso? Da sutileza que eu falo, né? Sim. Por exemplo, todo o trabalho que ia começar na Umbanda, eles liam o Evangelho. Então, falar, eles liam todo o trabalho antes de começar, eles abriam o Evangelho e liam o Evangelho. Então, você fala assim, porque principalmente quem cresceu numa igreja muito, assim, rígida e tal, fala, se entrar com a palavra lá, já cai todo mundo e ninguém... Não, eles lêem o Evangelho, é algo, assim, muito sutil mesmo, entende? Então, assim, você vai se... E outra coisa, eu passo por muitos processos hoje, muitos, porque, assim... O que eu falo até para os jovens, que a lei da... Eu falei até, a gente estava conversando assim, eu e meu marido, você colheu, você plantou. Ou Gálatas você, 6:7. você plantou, você colheu. A lei da colheita, ela é implacável. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas tudo que você plantar, você há de Certamente você colher. colherá. Então, assim, eu passo por muitos processos hoje por plantios. Sim. Naquela época eu plantava coisas ruins, né? Então, assim, eu me tornei uma Tem a pessoa consequência muito ali, né? soberba, sabe? Uma pessoa de tipo assim, tudo que eu quero eu consigo. Ai, todo mundo tá com inveja de mim. Ai, sabe? Eles colocam um sentimento na gente que tá todo mundo contra você e que você precisa deles para se proteger daquelas pessoas. Isso é real, sabe? E é sutil, porque o evangelho, ele te abate. Você não é nada sem Deus. Lá não, eles te exaltam. Você é maravilhosa, Levanta seu ego ali, mexe com seu ego, assim, né? o seu brilho é um brilho que ofusca todo mundo, então todo mundo tem que inveja de você, então você precisa de se proteger em relação a isso, entende? Então, assim, é totalmente o contrário. Só que esse sentimento, para ele sair de você depois, não é num dia para noite. A libertação, ela é algo que vai acontecendo. Teve algumas coisas que Deus me libertou do dia para noite. Do engano, por exemplo. Eu falei, Senhor, eu sou sua filha, eu saí do engano. Eu não aceito mentira na minha vida. Sabe? Aquelas mentiras. Só a água tá gelada, Bárbara? Tá gelada, tá boa. Não tá gelada, mas tá bom, sabe? Então, todo tipo de mentira. Eu falei, Senhor, eu não aceito mentira mais na minha vida. Pequenininhas. Não aceito. Pode doer o que for. Deus ele arrancou de mim espírito de engano. Palavrão. Eu tinha palavras torpes assim, né? O tempo inteiro. Era normal para mim. Para mim era normal. Só que a gente sabe que onde jorra água doce não jorra amarga. E eu falei, Jesus, eu quero te louvar, né? Porque Deus ele me chamou para um propósito. Eu não quero falar palavras torpes, eu não quero falar palavrão. E era normal, era assim, dia a dia, normal. Deus me arrancou aquilo, me arrancou assim, literalmente, do dia para noite. Do dia para noite. Eu falei, Senhor, se eu for te louvar, eu não posso falar palavrão. Deus, ele fez como um milagre. Agora, tem coisas que o orgulho, coisas assim que você, né, adquiriu por todo esse tempo, porque o cristão não tem jeito, a gente tem os frutos. O que demonstra você ser um cristão não é a roupa que você está vestindo ou o modo que você está andando. O que vai te diferenciar de ser um cristão ou não são os seus frutos, né? Então, eu era uma pessoa muito... Eu estou melhorando muito, mas eu era uma pessoa muito brava. Eu brigava muito, eu gritava, sabe? E os frutos do Espírito é paz, é amor, mansidão, sabe? Então, são coisas que eu falo, Senhor, eu sou sua filha e eu preciso ter frutos, sabe? Então, eu busco muito isso, só que o processo... É muito difícil, esse processo. Porque a conversão em si é um processo. Né? Então a gente fala assim, mas você, né, tem gente que fala, você virou crente, tá passando por isso. Eu tô passando por isso porque eu plantei, eu tô colhendo, eu preciso ser conforme Cristo. Eu preciso ser... Ele é o modelo. Ele é meu modelo, entende? Então, assim, se eu tiver algo que Cristo não tem, eu sei que ele vai tirar. O Espírito Santo, ele ajusta a gente. Sim. E esses ajustes,
A gente não, eu A costumo carne pregar, sofre, a carne ela sofre. sofre porque assim, eu ensinando, geralmente eu falo isso pra galera, eu falo assim, gente, pense no seguinte, o velho homem, aquele que tinha aquelas outras práticas, ele morreu, tá morto. Só que já assistiu The Walking Dead, que Ele chega, né? ele é um zumbi. E o zumbi tem vontade do quê? Da carne. Ele tem Aham. vontade de carne, ele tem vontade de contaminar quem ainda tá vivo. Então, você é uma nova criatura em Deus. Aí, você tem aquele velho homem, você tem que enterrar ele todos os dias. É Aham. um processo, a É. santificação é um processo sem a qual É. ninguém verá Deus. Não. Mas esse processo de conversão é isso, você tá passando de um estado, Uhum. do velho homem que você matou e mortificou, Sim. e para um estado da É. pessoa que vai viver Não. em Cristo, né? E o contrário é verdadeiro. Você, quando tá longe de Deus, você cria coisas assim, soberba. Que nem eu achava bonito brigar, por exemplo, com um garçom que fez alguma coisa errada. Eu falava aquilo com orgulho, sabe? Nossa, o garçom fez isso. Eu falei isso pra ele. Achava que aquilo era bonito, sabe? As suas verdades não é a verdade de Cristo. Quanto mais longe de Deus você tá, pior. Você se transforma, entende? Então, hoje em dia, se eu vejo alguém brigando com um garçom, eu falo, oh, meu Deus, tenha misericórdia, né? O moço já tá ali trabalhando, assim, e aí a outra pessoa vai Às lá vezes não tá nem no dia, né? tentando humilhar, sabe? Então, essas coisas você vai mudando, mas dói, é um processo. Só que, assim, toda dor e sofrimento que você tiver com Cristo, esteja com Cristo, independente da circunstância, ela vale a pena. Sim, com certeza. Tudo que você passa com Cristo vale a pena, porque você está sendo transformada para ser igual a Ele. Sim. E Ele é o nosso, amar a Deus de todo o nosso coração, é ter Ele realmente como nosso modelo e falar assim, eu quero ser igual a Ele. E se para isso eu vou precisar matar a minha carne. Então, assim, você tem muita, né? Isso é uma coisa muito que se diz assim, que é, fala assim, é, eu tenho tendências, né? Eu tenho tendência a me prostituir, eu tenho tendência a ser alcoólatra, eu tenho tendências, entende? As suas tendências carnais, elas não podem dominar o seu espiritual, entende? Se você se colocar como filho de Deus, que você quer ir para o céu, sabe? Eu quero ir para o céu. Essa terra aqui, para mim, ela, para mim, é uma passagem. Eu sou passageira aqui, o meu caminho é o céu, entende? Todas as suas tendências, você vai mortificar a sua tendência. Por amor a Cristo. Ah, eu tenho tendência a isso, eu nasci assim, você nasceu assim. Mas por amor a Cristo, você não vai ser assim. Você não vai ser assim, entende? Então, eu acho que esse é o evangelho. O evangelho é, você tem a tendência que for. Ah, eu tenho tendência a ser ladrão, eu tenho tendência a isso, tá dentro de mim. A nossa carne é isso. A nossa carne, né? A nossa carne é isso. Mas é mortificar, você não vai. Você não vai viver de acordo com as suas tendências. Você vai viver de acordo É com o o que o que apóstolo Paulo Cristo fala, tem né? para O você. apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo Não mais vivo eu, eu, não mas vivo. Cristo vive em mim. Uhum, Isso é algo, não vivo, mas é algo assim tão muito profundo. é. E essa questão da música. Então, desde de muito pequena que eu louvo, né? Que eu canto, que eu louvo. E é um instrumento que Deus me deu para evangelizar, sabe? É o que Deus me deu. Eu falo que eu não sou cantora, que eu louvo. Adora a Eu Deus. adoro a Deus, eu sou uma adoradora, né? E graças a Deus é o que eu gosto de fazer, ali o momento é que Deus me usa, sabe? E por muito tempo eu ouvi promessas, depois que eu voltei para a igreja, que a segunda casa ela seria melhor, maior do que a primeira. E Deus ele me deu promessas em relação ao meu ministério, né? E eu falava com Deus, eu falava, Deus, o Senhor me deu promessas,
do meu ministério. Mas e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou cantar louvores de outras pessoas? Se o Senhor realmente me deu um propósito de louvor, eu quero que o Senhor me dê, Derrame sobre mim aqui, derrame sobre mim o que deve ser dito, né? E teve um dia na igreja que uma irmã, a esposa do pastor, irmã Marlim, um abraço, pastor Silvano, um abraço também. Ela falou pra mim, falou, Bárbara, você tá pedindo uma, isso foi numa segunda-feira. Ela falou, Bárbara, você tá pedindo uma coisa pra Deus. Deus tá falando que ele vai te dar e é logo. E é logo. E ali eu já sabia do que Deus estava falando. Isso foi na segunda. Quando foi terça-feira, eu fui, amanheceu o dia, rotina. Ajoelhei, Senhor, obrigado por esse dia. O Senhor é bom, guarda os meus filhos, guarda a minha família, né? Abençoa nosso dia, tal. Quando eu levantei cantando um louvor que eu não conhecia. Então, assim, eu nunca peguei um caderno e uma caneta para escrever e fiquei, ai, Senhor, e agora? O que eu escrevo? Não. E eu falava, Senhor, que sopre dentro de mim, teu Espírito sopre dentro de mim. Sopre dentro de mim. E aí eu comecei a cantar louvor. E simplesmente louvor não existia. Aí eu peguei o celular, eu falei, meu Deus, na hora eu já percebi o milagre. Na hora eu falei, gente, é isso, tá acontecendo um milagre. E aí eu peguei o meu celular e eu gravei o louvor. E foi o primeiro louvor que Deus me deu. E esse louvor, ele fala sobre libertação, né, do povo do Egito. É muito sobre a minha história também, sabe? De providência e tudo mais. E um louvor com começo, meio e fim. E foi ali que Deus me deu uma resposta, sabe? Então, assim, eu falei com Deus, se for para eu sair, se for para eu cumprir um propósito de louvor, eu não quero sair nem cumprir esse propósito com louvor de outros compositores. São lindos, são edificantes, mas eu quero que o Senhor me inspire e me dê o louvor que da minha composição, na verdade da sua, né? Só me passa essa Derrama composição. sobre mim. E foi isso que aconteceu. E aí foi a primeira vez, e aí já tem outros dois louvores que Deus ele me deu também. E nessa circunstância, passou um mês mais ou menos, eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? Pra onde eu vou? O que eu faço com esse trabalho, né? O que eu faço, né? E agora? E aí eu fui lá, já o louvor todo já estruturado, a Sarinha que trabalha com a gente, ela é música, né? Então ela fez o trabalho pra gente colocar lá no GovBR, o louvor e tal. Eu falei, Jesus, tá tudo pronto, e agora, né? E teve um dia que eu acordei cantando um hino, se eu não me engano, era Dos Vales é o lírio, a estrela da Ó, manhã. pra quem é o crente raiz, é o 198. Viu? É, Sou da Assembleia de Deus, raiz, ó. É o 198, achei um bom amigo. e Esse foi louvor muito maravilhoso. impressionante. E você vai saber se eu tô certa ou não, se é esse louvor mesmo ou não. E eu tava na minha casa e eu comecei a cantar esse hino. E tem o dia que a gente acorda com louvor na mente e fica, e fica, e fica, e fica. Aí Verdade. a minha cunhada me mandou, eu abri o Instagram, minha cunhada me mandou um link. E era a sua mãe cantando. Não era esse hino? Sim, era esse mesmo, 198, bom amigo. Nós gravamos lá, a gente tava pra fazer uma Isso! gravação e eu queria trazer a minha mãe desde quando ela sofreu o Aham, AVC, que foi aham. um processo que em outra ocasião nós falaremos sobre isso. Eu Uhum. quero fazer mais isso que a gente tá fazendo, para que a gente possa contar as histórias, né? Daquilo Aham. que a gente tá gravando, daquilo que a gente tá propondo. Por trás de E isso todo por mundo trás de tem tudo. uma. E você vê que como é uma ligação. Foi uma coisa sutil. Eu combinei com a minha mãe e falei assim, ó, vem aqui, porque ela tava precisando de voltar assim de novo, sabe? A respirar isso, porque foi a vida dela toda, desde que eu me conheço por gente, minha mãe cantando. E ela ficou um tempo parada por conta do AVC, por conta de tudo que aconteceu na vida dela, que foi grave. E ela não tava louvando, e minha mãe sempre foi muito usada por Deus, né? Uhum. E aí eu falei com o meu pai, falei assim, cara, eu produzo pessoas, mas tudo que eu sei de música, quem me direcionou a essa área foi a minha mãe. Sempre me incentivou, sempre falou, ó, nossa, toca. Eu comecei a tocar por incentivo dos meus pais. E aí eu lembro que eu já tinha feito algumas gravações de uns covers e tal, eu chamei ela. E aí a gente tava decidindo música, a gente ia tocar outra música. E essa música, ela me pega muito. Porque tem uma parte dela que fala que o mundo me abandone, persiga Uhum. o pecador, né? E Aham. aí
essa parte, assim, me pegou muito. Aí eu falei com minha mãe, eu falei assim, ó, vamos gravar o 198 da harpa, que a gente, que é da Assembleia. Que Hoje em dia eu coisa não tô mais da linda. Assembleia, mas a gente falava os hinos pelo A número, né? raiz, né? Aí eu falei com ela, vamos gravar essa canção. Vamos gravar essa canção. E, assim, a galera levava, às vezes, tempo ali pra gravar. E já fazia anos que minha mãe não gravava mais. Fazia muitos anos. E assim, eu coloquei ela, microfone na mão, assim, um videozinho simples. E ela gravou, mas parecia Cara, que isso como foi. foi a primeira Foi vez, uma sabe? resposta muito grande, porque naquela manhã eu tava falando, no dia anterior até, eu tava, Senhor, e agora, né? Eu sinto muito isso, assim, eu tenho um amparo de Deus tão grande que eu converso com Deus até porque fala assim, Glória a orai Deus. sem cessar, você vai ficar ajoelhado orando sem cessar? Não, é você ter uma comunhão com Deus tão grande que você tá o tempo inteiro ali falando, Senhor, ó, é isso, Senhor, aquilo, todas as suas preocupações, você tá ali, Senhor, e isso, Jesus, e aquilo, meu Deus, e aquilo. E eu fiquei, Senhor, o Senhor me deu esse louvor. E agora? O que que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo, né? E aí eu amanheci naquele dia. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E fui, cantando, cantando, cantando. Aí quando eu peguei o celular que eu olhei no Instagram, daí a minha cunhada, Bárbara, não falou nada, só mandou o link. E era Uhum, sua mãe cantando uhum, dos vales, era o lírio. Falei, não é possível não. Aí quando eu cliquei para ver, aí eu vi que você estava produzindo. E uhum. foi aí que você veio como uma resposta de Deus, assim, no sentido de tipo, é ele que vai fazer. Não, não, não Você tem. vê que esse mês, esses trabalhos que nós estamos soltando para esse mês, faz um ano que a gente tá nesse processo com a gente. E foi um processo, assim, muito, assim, do Senhor. Porque tanto as pessoas que apareceram para gravar, nos procurando pessoas, e a gente falou assim, gente, a gente ainda não tem estrutura, mas aí Deus falou assim, não, você não precisa de estrutura. É, Eu sou a sua estrutura. Deus, Eu ele é sou Deus de aquilo que providência, né? e Daí. aí a gente, às vezes a gente, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque às vezes as pessoas querem passar uma imagem daquilo que elas não são. E assim, em Deus, a gente às vezes se sente muito comparado às outras pessoas, a gente se compara a outras pessoas. E a Uhum. gente não deve fazer isso, porque a gente precisa fazer o melhor com aquilo que nós temos, mas tudo para a glória de Deus. E aí, quando você comunicou, tanto que eu lembro que na primeira semana, como foi uma coisa de Deus, né? O testemunho interno do. Aí você me comunicou, aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, Bruna, não, né? Porque, tipo, nós aqui a gente grava coisa assim tão simples e tal. E aí eu lembro que eu e vou pra igreja, tô voltando pra igreja, na madruga eu sempre tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando assim na madruga, eu tô vendo alguém falar, ali uns cortes ali de alguém pregando, e ele fala assim, olha, se tudo aquilo que eu entrego nas suas mãos você joga fora, você tá negando as coisas que eu tô compartilhando contigo. Eu confiei em você. Não é as estruturas. Eu sou a sua estrutura. Nossa. Eu sou o que você precisa. Eu sou suficiente para você. Uhum. Tudo que eu colocar nas suas mãos é seu, porque eu te dei. Não, e assim, pra mim sempre ficou, vai ser ele. Ah, não tem. Falei pra você, Felipe, vai ser com vocês. Deus ele vai providenciar e vai ser do jeito que ele colocou no meu coração. E vai ser. E vai ser. Ai, sim, claro. E é isso. E Estamos. tá sempre crescendo mais. A É, gente é. chegou num patamar assim que, graças a Deus, Deus começou a colocar pessoas no nosso caminho. Aham. Né? Hoje nós estamos aqui com a resposta disso, né? É. Deus colocando pessoas no nosso caminho e eu tenho certeza que cada projeto que o Senhor entregar nas nossas mãos vai ser feito para glorificar o nome dele, É né? isso. E assim, a gente tá caminhando para finalizar, mas eu queria que você deixasse uma palavra, né, para o pessoal, queria que você deixasse uma palavra, né, de Deus para todos esses que estão nos ouvindo, tanto da música quanto de testemunho, Tá que bem. Deus colocar no seu coração. Eu vou, como eu falei, né, no início, em off aqui, né, Romanos, a minha história é baseada muito nesse versículo, né, Romanos 5 e 20, né, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
né? Em outras traduções, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu sou o resultado da graça de Deus. E a partir de agora, tudo que vocês verem, né, sobre mim, é sobre Ele, da minha vida, o que vocês, né, o que as pessoas vão ver sobre mim é tudo relacionado a Ele, por Ele e para Ele. E para você que está afastado, assim como eu que já viveu o Evangelho, eu tenho algo para te dizer. Não queira experimentar o que eu experimentei. Porque esse cálice que eu apresentei para vocês foi algo muito rápido, né? Aqui em 1 hora e meia. Mas esse cálice ele foi bem amargo, sabe? Então, assim, eu precisei passar por coisas muito difíceis, dificílimas, para estar aqui hoje falando de Deus. Então, não perca essa comunhão com Deus. As sutilezas, o que eu falei de sutilezas, não deixe as sutilezas te afastar de Deus. Desenvolva uma comunhão com Deus. Lê a Bíblia, sabe? Porque se eles fazem lá, por que que a gente não faz a nossa parte, entende? Leia a Bíblia, fale com Deus o tempo inteiro, coloque tudo, 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 porque Ele é o seu Pai e Ele é suficiente, único e suficiente. Ame a Deus sobre tudo, ame a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que quem ama o filho ou a filha, o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a partir dessa verdade, coloque seu amor em Deus. E é isso que eu tenho para dizer. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Glória a Deus. É isso aí, galera. Nós estamos aqui reunidos, né? E foi maravilhoso passar esse momento aqui. Foi maravilhoso ter essa conversa, né? E você que tem o interesse de fazer uma produção, você que tem o interesse de que Deus entregou algo nas suas mãos, uma canção, comenta aí conosco, né? Fala conosco, entre em contato conosco. Abaixo aqui desse vídeo vai ter essas informações, mas guarde essa mensagem no seu coração, né? Deus é suficiente e o que Ele te entregou nas suas mãos, as promessas que Ele fez, Ele é fiel para poder cumprir, né? E é isso aí, tamo junto e é nóis, até uma próxima vez. Tchau, tchau. Glória a Deus, amém.